Continuando a falar sobre cinética de processos fermentativos, essa se constitui então a parte 5 desse assunto, certo? E a gente vai falar um pouquinho sobre a taxa específica de crescimento, que vocês já conhecem bastante, tem várias aulas que a gente está falando. Então, a taxa específica de crescimento, que é o μ, e o tempo de geração ou duplicação, que é o G ou TG, né? Depende aí do livro, depende do autor. Conclusões para tirar sobre esses dois parâmetros cinéticos de crescimento. A taxa específica de crescimento e o tempo de geração de uma população microbiana são parâmetros muito importantes em microbiologia, né? Sempre que você estiver fazendo uma fermentação, um processo biológico, você vai ter que calcular essa velocidade específica de crescimento, né, e o tempo de geração, entre outros, né? Mas falando dos dois, para que então, professora, calcular esses dois parâmetros? Qual a utilidade deles? Eles permitem, gente, olha, prever a evolução da concentração de um micro-organismo ao longo do tempo de crescimento exponencial. A gente tem que saber prever, tá? A gente tem que poder comparar um micro-organismo com outro, né, uma condição ambiental com outra. É o que fala aqui, ó, são parâmetros que indicam a resposta do micro-organismo a diversas condições ambientais, incluindo a modificação do meio de cultura. Então, aqui foi só um exemplo, né? A gente mudou o meio de cultura, vai mudar o valor de μ, vai mudar o valor, né, muito provavelmente do tempo de geração, ou qualquer outra condição. Pode não ser só o meio de cultura, e pode ser, gente, o meio de cultura falando, né, qualitativamente ou quantitativamente. Qualquer composto ali que compõe o meio, que você mudar a quantidade, pode ter mudança no μ e no TG, tá? O design do reator, tá? O pH que você está trabalhando, quantas rotações por minuto você está agitando aquela cultura. Então, várias condições ambientais que a gente mudar, a gente precisa aí dos parâmetros cinéticos para a gente poder comparar, né, uma situação com a outra, tá? Então, ó, o cálculo dos valores do tempo de geração e do μ de um dado micro-organismo, né, em condições de cultura diferentes, como a gente está falando aqui, é útil para selecionar as condições de cultura ótimas para o crescimento desse micro-organismo. Então, a gente está sempre procurando calcular para saber qual é a melhor, tá? Estudar o efeito de uma determinada alteração das condições ambientais, né? Ou qual é o efeito que essa alteração vai exercer sobre o crescimento do micro-organismo, tá? Eu acredito que nesse ponto da aula isso aqui já esteja bem claro para vocês. Eu estou fazendo só uma revisãozinha, né? E aí, falando de fase exponencial, tá? Onde a gente já sabe que a velocidade específica de crescimento, né, nessa fase exponencial, a gente tem que o μ é o μ máximo, né? Então, a nossa velocidade específica de crescimento é máxima quando eu estou na fase exponencial, tá? E constante, constante máxima. Nessas circunstâncias, essa equação aqui, que já é bem conhecida nossa, permite concluir que a velocidade de crescimento é diretamente proporcional à concentração de x. Então, a gente vai transformar essa equação nessa daqui, tá? E a gente integrando ela, integrando essa equação 637, a gente tem esta equação, tá? Se a gente integra ela entre o início dessa fase, né, de coordenadas aí, xi até x, desculpa, t, nesse delta t, né? Então, a gente vai ter o ti e o xi e um instante arbitrário t, tá? Compreendido aí entre um t inicial e um delta t, tá? Ela toma essas duas formas aqui, na verdade, certo? Mas a gente vai pegar essa primeira forma para a gente pensar no cálculo do TG. Então, preste atenção aí nessa 638. Nós vamos pegar essa equação, levar para o próximo slide. E o que a gente vai pensar? Ao lado a gente está falando de fase exponencial, tá? Ao lado da velocidade específica, né, do nosso μ máximo, a fase exponencial também é caracterizada frequentemente pelo tempo de geração. A gente sempre calcula o tempo de geração na fase exponencial, certo? Que é o intervalo de tempo necessário para dobrar, o tempo de geração é o intervalo de tempo necessário para dobrar o valor da concentração celular, certo? Para uma célula virar duas, ou para a gente dobrar a massa, né, a concentração de célula que tem ali. Isso aí vocês também já viram nas aulas passadas. Agora, a gente vai pegar essa equação 638, que estava no slide anterior, que a gente já conhece, e como a gente está falando que TG
é o intervalo de tempo necessário para dobrar o valor da concentração celular. Então, ó, surge esse 2 aqui na equação, tá vendo? E em vez daqui ser um x final, vai ser 2 vezes o x inicial. Então, se aqui eu estou fazendo o x inicial, eu quero dobrar esse x inicial, vou colocar aqui 2x1, xi, i de inicial, tá? E ao invés de eu ter aquele ΔT, eu vou ter o TG. Por quê? O TG, que é o tempo de geração, não é o intervalo de tempo necessário para dobrar o valor da concentração celular, então pronto. Meu ΔT vai ser tempo de geração e eu estou dobrando, tá? O valor da concentração que eu tinha de células aqui. E aqui é só mudando, né, o formato, isolando aí nosso Mi máximo, se for de interesse. E a gente fica com esta equação aqui, 641. Dessa equação 641, conclui-se que o tempo de geração é constante, pelo fato do Mi máximo ser constante nessa fase. Então, a gente vai usar o valor do Mi máximo para obter o valor de TG. Tá? Vocês vão ver isso na atividade. E aqui ele só comenta, né, que para certas bactérias o tempo de geração é relativamente curto, né, como o caso da E. coli, né, da Escherichia coli, que pode apresentar um valor da ordem de 20 minutos, né, ele pode ter um tempo de geração de 20 minutos. E outras bactérias, né, já podem chegar aí a 15 minutos, enquanto algumas leveduras pode ter um valor entre 1,5 e 2 horas, sendo que microalgas pode ter um tempo de geração até de um dia, tá? Dependendo da condição. Então, a gente viu que ele é constante, é um valor constante, mas ele vai variar muito, né? Podendo ser aí minutos, horas, dias, a depender do micro-organismo, da condição que eu estou trabalhando, certo? E aí, eu queria mostrar para vocês, eu acho que eu já até comentei com vocês, esse é um trabalho que eu fiz, que eu testei o acetato com a clorela vulgaris, tá? E eu calculei esses parâmetros cinéticos que a gente aprendeu a calcular. Então, olha só. Esse primeiro aqui até tem a legenda falando, ó, os parâmetros cinéticos, né, na letra A gente tem aqui, ó, X máximo, em grama por litro, então a densidade celular máxima produzida. Ao lado dele já vem o TX máximo, que é o tempo que eu gastei, né, que a célula usou para produzir isso aqui. Então, e aqui embaixo tem a concentração do substrato, né, que é o acetato nesse caso. Então, quando eu trabalhei com 2 gramas por litro de acetato, a clorela vulgaris produziu aí, ó, 1,2, 1,3 gramas por litro de célula em 2 dias. Não, 2 dias não, em 5 dias. Olha, em 5 dias, porque aqui é um tempo em dias, tá vendo? Então, vamos lá. Todos os eixos X aqui, a gente está trabalhando com a concentração de substrato, ou acetato. Sendo que na letra A eu estou falando do X máximo, na B eu estou falando do tempo que alcançou esse X máximo, na C eu já estou falando do Mi máximo, que a gente já conhece. O D está me mostrando aqui o tempo de geração. A letra E, né, o gráfico da letra E está mostrando a produtividade. E o F está mostrando o rendimento, tá? Rendimento de substrato em célula. Então, vamos lá. Então, olha, o que eu fiz? Isso aqui está se tratando da mesma microalga, tá? Da clorela vulgaris. E aí, em um bioreator eu testei a fermentação com 2 gramas por litro de acetato. No outro eu testei 3,5 gramas por litro de acetato. No outro eu testei 5 gramas por litro de acetato. Por aí vai, 8, 10 e 20, tá? E aí eu queria que vocês, olhando para cá, a gente pudesse analisar, por exemplo. Se eu olhar apenas para a produção de X máximo, né, a produção de densidade celular máxima, em que condição de acetato, que concentração de substrato eu consegui a maior produção de biomassa? Aqui com 10, tá vendo? Então quer dizer que eu testei 2, produzi aqui 1,2 mais ou menos de biomassa. Aí eu aumentei meu substrato para 3,5, ele aumentou aqui um pouquinho para 1,5 de densidade celular produzida. Com 5 de acetato, ele já chegou a 2, quase. Com 8, já chegou aqui a 2,5, talvez, né? Com 10, ele já foi o mais alto aqui. E vejam que com 20, ele já produziu menos. Isso aqui, gente, caracteriza inibição por substrato, tá?
Porque eu estou aumentando a concentração do substrato e chega uma hora que eu continuo aumentando a concentração do substrato, mas não está aqui. Era para ter uma escadinha, certo? Era para estar aqui em cima. Tá vendo aqui o pointer apontando? Mas não, diminuiu. Então isso aqui significa que houve inibição por substrato a partir aí, né, podendo ser observada aí quando a gente pulou de 10 para 20 gramas por litro de acetato, tá? Então a gente pode ter essa conclusão, a gente pode tirar uma outra conclusão que, né, a priori, olhando para esse primeiro gráfico, tudo bem, parece que a melhor condição, né, a melhor concentração de substrato seria 10. Mas vamos olhar as outras, tá? O que eu quero que vocês tenham em mente é isso. Eu preciso comparar vários parâmetros cinéticos, tá bom? E aí a gente vai para o tempo que isso aqui levou para alcançar, tá? Tudo bem, né? Quando eu fui aumentando a concentração de acetato, eu fui aumentando a produção de célula. Só que eu também aumentei bastante o tempo, tá vendo? Ó? Com 2 e 3,5 eu gastei 5 dias para produzir isso aqui. Com 5 de acetato eu gastei 6 dias. Essa melhor condição a priori aqui de 10 eu já gastei aí 8 dias, tá vendo? Então, obviamente que o tempo foi aumentando, beleza. Vamos continuar olhando aqui os parâmetros. Mi máximo. Olha só, o interessante é que eu tenha o maior valor de Mi máximo, certo? Vejam que não é no 10, não é a condição de 10, ó. Então, se eu perguntar para você assim, você é o dono da empresa e você precisa escolher qual a melhor condição, com quantos gramas por litro de acetato você vai trabalhar. Você trabalharia com 10? Aqui você fala, ah, não, trabalharia com 10, porque produziu mais. Aí quando você olha para o tempo, você já fala, mas gastou muito tempo, né? Quando você olha para o Mi, o 10 já não é mais a melhor condição, tá vendo? Será que é? Porque os maiores valores de Mi máximo estão aqui, tá? O tempo de geração já está totalmente ligado a Mi máximo. Então, nos maiores valores de Mi máximo aqui, é o menor tempo de geração. Então, o que é interessante para a gente? Ter um maior valor de Mi máximo e um menor valor de tempo de geração, que está aqui entre 2, 5, entre 2 e 5, tá? Gramas por litro de acetato, certo? A gente já pode ver também que aqui no de 20, ó, o tempo de geração foi muito grande. Então, gastou aí 4 dias para duplicar a quantidade de célula. É muita coisa, certo? Agora, até que o tempo de geração não está tão diferente assim, né, do 10 que a gente tinha escolhido aqui, e nem aqui, né? Então, vamos continuar. Produtividade máxima. Olha a produtividade em grama por litro por dia. Eu tive as maiores produtividades aqui, em 5, 8 e 10. Olha só que interessante. Minhas maiores produtividades ficaram aqui, ó. E vejam que isso aqui, gente, é uma barrinha de erro, tá? Então, eu nem posso dizer que teve diferença entre 5, 8 e 10, não, olha. Os valores estão aqui mais ou menos dentro das faixas aqui das barrinhas de erro, tá? Então, aprendam também a ver a barra de erro no gráfico. E, por fim, eu tenho que o rendimento, né, o meu maior rendimento de substrato em célula foi com 2 gramas por litro de acetato, depois vem aqui 3,5 e 5, e 10 o rendimento não está tão alto assim, né? Então, conclusões que a gente pode tirar aqui. O acetato é um substrato inibitório, né? Ele a partir de certa concentração, ele causa inibição do crescimento para esse micro-organismo, tá? E eu também posso concluir, né, que as melhores condições aí estariam entre 5 e 10, né? Onde eu tenho as maiores produtividades, né? Porque você pode olhar, professora, então eu vou ficar com 2, porque ele tem um rendimento melhor. Só que ele produz muito pouca célula, tá? Apesar de ser em pouco tempo, ele produz pouca célula. Então, a gente tem que olhar para todos os parâmetros juntos para conseguir definir uma melhor condição, tá bom? E aí, por fim, eu quero falar com vocês essa definição de metabólitos primários e metabólitos secundários, tá? Gente, o metabólito primário, ele está associado ao metabolismo essencial do micro-organismo. Etanol
é um ótimo exemplo, tá? De um produto aí muito conhecido por vocês, né? Resultado aí da fermentação alcoólica. Ele estaria nesse primeiro exemplo aqui, ó. Então vamos olhar para esse gráfico. Nesse gráfico aqui a gente tem no eixo X o tempo. Aqui no eixo Y do lado esquerdo a gente tem a concentração de células ou massa celular. E do lado de cá a gente tem a concentração do produto formado, tá? Metabólito seria o produto, né, gente? Então aqui, ó. Esse primeiro ele está associado ao crescimento, tá vendo? Ao mesmo tempo que o micro-organismo está crescendo, que é essa linha vermelha, ele está produzindo o produto, tá? Que a gente tem o crescimento aqui nessa linha contínua e o produto aqui nessa linha pontilhada. Então aqui ele está associado totalmente ao crescimento, ó. Enquanto está crescendo, está produzindo aí, formando o metabólito primário. Agora dá uma olhada aqui no caso do metabólito secundário. Enquanto está crescendo, não tem produção, tá vendo? Quando para de crescer, né, quando ele vai entrar aqui na fase estacionária de crescimento, é que o micro-organismo começa a produzir esse produto, a formar esse metabólito. Então, o conceito é justamente esse, ó. Após a fase de produção das células, após o crescimento exponencial, então é após, o crescimento exponencial foi até aqui, então após, né, normalmente a partir de um metabólito primário, então, enquanto está crescendo, está formando um metabólito primário. Normalmente, o metabólito secundário é formado a partir desse metabólito primário. Então, normalmente, a partir do metabólito primário ou do substrato usado para o crescimento, que vai estar em excesso, é que vai ser formado o metabólito secundário. E aqui ele dá um exemplo de antibióticos produzidos por fungos, tá? Então, a formação do metabólito primário é associada ao crescimento e do secundário, por definição, ele só começa a ser produzido após a fase de produção de células, após o crescimento exponencial. Ok? E a gente fica por aqui nessa parte 5 da aula.